estimular jovens cariocas a pensarem em sustentabilidade para solucionar problemas das comunidades. Esse é um dos objetivos do Observatório Internacional da Juventude. Boa noite, recebemos aqui o Daniel Calarco, presidente do Observatório Internacional de Juventude, para falar de projetos à frente da organização. Daniel, obrigada pela participação. Obrigado a vocês por me terem aqui para falar de um tema tão importante que é a juventude. Pois é, assim, Daniel, para a gente começar, só para quem está em casa nos assistindo, né, entender um pouquinho como funciona o Observatório. Eu sei que foi fundado por você lá em 2015, você é nascido e criado na Vila Vintém, enfim, conhece bem a realidade, né, assim, os acessos básicos que a população precisa, mas muitas vezes não sabe como, né, a quem recorrer. Então, assim, queria que você explicasse o porquê dessa ideia de criar o Observatório. E de onde vem isso, assim, dessa sua vivência mesmo? É da minha vivência enquanto um jovem de favela e periferia que teve acesso à oportunidade. Através da educação pública, eu consegui, me desenvolver e consegui pensar como a vida poderia ser, e não como ela era especificamente. Em 2012, a gente teve aqui no Rio a conferência do Clima Rio +20 e lá eu vi que muita gente no mundo todo discutia os temas que me afetavam. O fato de eu não ter acesso à água, por exemplo, em casa, ou o fato, por exemplo, da violência policial afetar a minha dinâmica de ir e voltar da escola, ou a insegurança alimentar, de não ter sempre a melhor refeição do dia, era um tema que estava sendo pautado a nível global. Mas quando eu participava dessas conversas, como um jovem estudante, eu não me via na mesa. Mas eu sabia que eu tinha tanto a acrescentar como alguém que vivia aqueles desafios. Para mim não eram só resoluções de papel do sistema ONU, do governo brasileiro, mas sim era algo que afetava o dia a dia meu e da minha família. Alguns anos depois, quando a gente viu a criação da Agenda 2030, eu sabia que a gente tinha que fazer mais alguma coisa, que a nossa perspectiva, que a minha voz precisava estar naquele espaço. Foi aí que a gente mobilizou com outros jovens líderes o Observatório Internacional da Juventude, que é um esforço da gente oferecer capacitação, financiamento e uma rede de confiança para jovens que querem trabalhar com assuntos de sustentabilidade de suas favelas e começar a trazer para o seu dia a dia assuntos que eram globais e que deixavam de fora a nossa vivência. Pois é, e falando assim em projetos, em capacitações, vocês estão até com 2 projetos em andamento, inclusive um deles bem recente, né? As inscrições terminaram nesse sábado, que é o programa de líderes, né, Favela Lab, que vão selecionar 100 jovens de comunidades aqui do Rio de Janeiro para um treinamento super específico. O que é esse projeto? A gente tem visto uma efervescência de jovens fazendo a diferença em cada favela do Rio de Janeiro. Tem muitos Daniéis e Yasmins perdidos por aí. Nosso programa, Favela Lab, ele tenta oferecer ferramental técnico e político para essa juventude entender como que, por exemplo, a gente pega o desafio da água e faz projetos de leis, programas de captação de recursos, como a gente observa as boas práticas que foram implementadas em outras cidades e começa a trazer para a nossa realidade esse debate. Ou seja, que tem problema a gente sabe, mas a gente dá a ferramenta para o jovem construir a solução. A gente vai trabalhar nos dias 11 e 12 de agosto, agora já na próxima semana, com especialistas nacionais e internacionais, que vão dar toda atenção para esses jovens que queiram aprofundar ou escalar suas ideias de projetos sustentáveis. É uma oportunidade única de se conectar com financiadores, com pessoas e organizações que possam tirar sua ideia do papel e deixar que você consiga ter mais e mais impacto ainda no seu território. Agora, como é que essa seleção desses jovens, né, de comunidades aqui do Rio de Janeiro, ela é feita? A gente vai disponibilizar na nossa página, no Instagram, no @oj.br, um link para você preencher por que você quer participar. A gente está buscando jovens que já têm um projeto sobre sustentabilidade ou que queiram desenvolver. Então é muito importante deixar claro como que essa formação está alinhada com o seu momento da sua trajetória. Ou seja, se você quer fazer a diferença, deixa claro para a gente como e por quê. E como que esses assuntos te afetam. Pode ser relacionado ao acesso à água, pode ser relacionado ao acesso à segurança alimentar e como que você pensa que a gente pode te ajudar. Então esse aqui é um programa para quem já está com a mão na massa, não para quem ainda está tentando descobrir o seu propósito. Pois é, e alguém também, assim, que com esse treinamento, caso seja selecionado, consegue realmente colocar na prática na comunidade que vive, né? Essa é a ideia. A ideia é essa, a ideia é não deixar ninguém para trás. A gente tem mais de 7 milhões de pessoas na cidade do Rio de Janeiro e muitas delas, principalmente de favelas e periferias, não conseguem pensar em agenda da ONU ou 2030 porque elas têm fome e sede hoje. Então a gente quer trazer mais e mais jovens para eles capitalizarem a mudança e garantir que essa galera toda consiga entender que pensar sustentabilidade é também pensar o nosso futuro. E falando em sustentabilidade, tem um outro projeto também que está em andamento, né, com 50 jovens selecionados, que é os Jovens Negociadores pelo Clima. Como é que é esse, Daniel? Esse é um compromisso de envolver jovens de favela e periferia numa agenda mais global.
A gente vai financiar a ida deles para organizações como as Nações Unidas, para que eles pautem a perspectiva da favela em negociações como a COP, por exemplo. Alguns jovens, inclusive, vão essa semana conosco para a Amazônia, direto das favelas do Rio, para debater o futuro da nossa floresta, enquanto brasileiros e brasileiras que são impactados pelas decisões que tomamos. A gente também está financiando a ida desses jovens para conferências fora do Brasil, para garantir que todo esse processo e essa potência não se exima aqui, mas que a gente consiga mostrar para o mundo que o Rio de Janeiro é referência, não nos seus problemas, mas sim nas soluções que pensamos para eles. Pegando o gancho, está chegando o Dia Mundial da Juventude, você tão jovem, né, assim, nascido e criado na Vila Vintém, que tem essas iniciativas que são fundamentais e super importantes, né, que garante ali aos jovens, e não só jovens também, o acesso ali ao básico, né, as necessidades básicas, enfim, garante os direitos desses jovens. Como é que é para você, tão jovem, né, se vendo assim à frente de projetos tão importantes para a sociedade? Olha, é um desafio. A gente tem que carregar tanta coisa quanto uma juventude de favela e periferia. São tantas as limitações que a gente às vezes deixa de sonhar, Yasmin. E isso que a gente não pode fazer. A minha missão é garantir que os jovens de favela e periferia saibam que é possível fazer mais, fazer melhor e fazer por mais gente. O que a gente precisa fazer é se unir e conseguir organizar as ideias. Tem um ditado que é maravilhoso, é organizar a raiva para defender a alegria. Que a gente tem muitas violações, isso é notório, mas como que a gente consegue se unir e se apoiar? Como que a gente consegue financiar projetos coletivos, pensar em soluções e escutar as vozes dos mais velhos e daqueles que vieram depois da gente? Como tentar fazer a diferença, né, de alguma forma? O desafio é esse, e ter a certeza que a nossa voz importa. A gente tem a potência dentro de nós. Claro que isso não exime governo, organizações internacionais, mas entender que nós também podemos e devemos fazer a diferença. E isso não permite que a gente vai ter desânimo ou esmorecer, porque existem outros Daniéis e Yasmins por aí que podem e vão criar projetos cada vez maiores, até mesmo que o próprio Observatório, que os próprios Jovens Negociadores pelo Clima, porque eles só precisam de inspiração, de apoio e de oportunidade confiança. Também, e né? oportunidade. Que é o que falta muitas vezes, né, Daniel? Muito, muito, muito. E é por isso que, enquanto um jovem de favela e periferia, eu me sinto na obrigação de, toda vez que eu dou um passo a mais junto ao Sistema ONU, é de levar mais jovens comigo. Como é que você vê, assim, né, no rosto desses jovens? Eles ficam felizes de estarem ali participando, de, enfim, estarem levando conhecimento, né, para os lugares de onde eles vêm? Eles se ficam encantados em saber que eles podem fazer parte de algo maior. Que aqueles desafios que eles enfrentam não são só eles. O mundo todo, na Agenda 2030, está debatendo, por exemplo, acesso à água e segurança alimentar. É importante a gente saber que a gente não está sozinho. E quando a gente traz para uma mesma mesa de debate um cônsul de um país europeu, um representante das Nações Unidas, uma secretária de Meio Ambiente e Clima da cidade do Rio de Janeiro, para ouvir essas demandas, os nossos jovens se sentem validados. Eles sentem algo que precisa ser presente o tempo todo, que a vivência deles importa e que a gente está ciente dos desafios e que só junto com eles podemos fazer as soluções. Então você vê um brilho no olhar de quem redescobre um amor por um futuro possível, não só como as coisas estão, mas principalmente como elas podem ser. E que venham mais projetos por aí, né? Conte comigo para isso.